O santo do dia 5 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Maria Faustina Kowalski e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de outubro. A mística da misericórdia nasceu no dia 25 de agosto de 1905, no século XX, em Głodowicz, na Polônia. Central Faustina foi a terceira das 10 filhos do casal Stanislaus e Mariana Kozłowicz, que os educaram com grande disciplina espiritual. Muito pobre, e só foi possível a Faustina que contemplasse 3 anos de estudo. Ela e suas irmãs tinham apenas um bom vestido que tinham de revezar para ir às missas. Todas as irmãs iam à missa, mas cada uma assistia uma missa diferente. Ela também trabalhou de doméstica por um tempo antes de entrar no convento. Com 18 anos de idade, a jovem Faustina disse à sua mãe que desejava ser religiosa, mas os pais não permitiram. Aos 19 anos, estava dançando em um baile quando viu Jesus coberto de chagas, parando junto de si. E então ele lhe disse: Até quando hei de ter paciência contigo? Até quando tu me enganarás? Faustina disfarçou o acontecimento para que suas irmãs não percebessem. Quando pôde, abandonou discretamente o baile e dirigiu-se à Catedral de São Eustadislau, em Kroska, na Polônia. Na igreja, ela pediu ao Senhor, em oração profundo, que lhe mostrasse o caminho a ser seguido. Logo, escutou uma voz que lhe dizia: vá imediatamente a Varsóvia, na capital da Polônia. Lá entrará em um convento. No outro dia, apenas com as roupas do corpo, decidiu sair de sua casa, mesmo sem a permissão dos pais, e ela vagou de convento em convento, sendo rejeitada por causa de sua baixa escolaridade e pobreza. Depois de várias semanas de busca, a Madre Superiora do convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia decidiu-lhe dar uma chance, com a condição de que pagasse pelo o ingresso, o que levou a trabalhar como doméstica por um ano, período em que fazia depósitos na conta do convento, até completasse o momento exigido. Em 30 de abril de 1926, no século XX, aos 20 anos de idade, ingressou no convento adotando o nome de Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. O nome Faustina significa abençoada, afortunada. Pode ser uma referência ao Marte Cristo Faustus, segundo conta em seus diários. Poucas semanas depois de seu ingresso no convento, teve a tentação de abandoná-lo. Chegou a procurar a Madre Superiora, porém não o encontrou. Retirando-se então para o seu dormitório, lá teve uma visão de Jesus com o seu rosto desfigurado por conta das chagas. Ela questionou: Jesus, a quem te feriu tanto? Jesus respondeu: esta é a dor que me causariam se tivessem abandonado este convento, e para cá que eu te trouxe e não para outro. E tenho preparados para ti muitas bênçãos. Ela compreendeu que o plano de Deus para ela era que ficasse ali. O tempo que lhe sobrava dos trabalhos
e obrigações passava-se em adoração ao Senhor, o culto no tabernáculo, e ela recebeu luzes especialíssimas sobre o mistério da Santíssima Trindade e dos demais verdades de fé, de forma que costumava dizer: Ele é o meu mestre. Neste convento, trabalhou na cozinha e como cuidadora de outras irmãs. Em abril de 1928, no século XX, fez os votos como freira e seus pais estiveram presentes na cerimônia. Um ano mais tarde, Faustina foi enviada a um convento de Vinícius Lantulana, aonde também trabalhava como cozinheira. Ficou por um pouco tempo, mas retornou ao local mais tarde, a ocasião em que encontrou com Michael Sopocoro, que o apoiou em sua missão. Um ano depois de seu retorno a Vinícius, em maio de 1930, no século XX, ela foi transferida para um convento em Plockett, na Polônia, aonde ficou por cerca de 5 anos. Em 22 de fevereiro de 1931, no século XX, a irmã Faustina relatou em seus diários, sessões de 47, 48 e 49, ter tido a primeira revelação de Jesus enquanto o Rei da Divina Misericórdia em seu quarto. Segundo ela, Jesus apareceu vestido de branco e de seu coração amava-se faixas de luz vermelhas e branca. Entre outras coisas, Jesus pediu que pintasse uma imagem sua, fiel imagem que se mostrava-se a ela. A imagem deveria conter a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Jesus manifestou a vontade de que esta imagem fosse venerada primeiro em sua capela, posteriormente no mundo todo, na solenidade do domingo em que sucedesse o domingo da Páscoa. Jesus ainda teria dito a ela que quem que venerasse a tal imagem seria salvo. Por não saber pintar, Faustina colocou a ajuda das irmãs e teu convento, e contudo não recebeu nenhum auxílio. Em 1933, no século XX, ela começou a ser dirigida pelo padre Sopoclosco, que, ao ouvir as suas experiências místicas, procurou submetê-la a avaliação psiquiátricas. Depois que doutora Helena Moskowska deu parecer de sanidade, o padre Osproto teve a confiança e começou a aconselhá-la. Pediu que escrevesse um diário para registrasse as mensagens que recebia e conversas que tinha com Jesus. O livro que tornou mundialmente famoso é uma verdadeira guia espiritual para as almas. Faustina contou ao padre sobre a imagem da Divina Misericórdia. Em janeiro de 1934, no século XX, ele apresentou ao artista plástico Eugênio Kastrovics, que finalizou a obra em junho deste mesmo ano. Entretanto, a imagem que tornou-se famosa no mundo inteiro foi realizada pelo pintor Adolfo Hitler, feito em agradecimento pela salvação de sua família da guerra. Faustina escreveu no número 476 a respeito de uma visão envolvendo o texto da Divina Misericórdia. O propósito da oração do texto são obter a misericórdia, confiar na misericórdia de Cristo, mostrar misericórdia pelas com os outros. Também relatou no número de 1044 que teve uma visão no qual Faustina, a qual a festa da Divina Misericórdia seria celebrada na sua capela local e seria assistida por uma multidão de fiéis, que a mesma cerimônia também teria lugar em Roma e seria
conduzida pelo Papa em 1937, do século XX. Faustina recebeu uma mensagem de Jesus com instruções sobre a novena da Divina Misericórdia. Este ano foi marcada pela divulgação das mensagens do Divina Misericórdia. Foram impressos aos primeiros cartões com a imagem da Divina Misericórdia. Também foi publicada um panfleto instituído Cristo, Rei da Misericórdia, que inclui o texto, a novena e a litânia da Divina Misericórdia. Santa Faustina sofreu muito por muitos anos com tuberculose. 10 dos últimos anos de sua vida foram particularmente atrozes. No dia 5 de outubro de 1938, no século XX, sussurrou a irmã enfermeira: "Hoje o Senhor me receberá." E assim aconteceu. Foi beatificada no dia 18 de abril de 1993, no século XX, pelo Papa João Paulo II. Santa Faustina, apóstola da Divina Misericórdia, foi canonizada pelo mesmo Sumo Pontífice, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, no dia 30 de abril do ano 2000, no século XXI. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de outubro. Em Travers, na Gália, na Bélgica, no território da atual Alemanha, o falecimento dos santos mártires que receberam a palma do martírio, segundo a tradição, durante a perseguição do tempo do imperador Diocleciano, no século IV, no ano de 300. Em Corico, na Sicília, nos Borgos, na Turquia, o martírio de Santa Catarina, faleceu no século IV, no ano de 313. O martírio de Santa Maulaca, virgem, mártir no século IV, no ano de 346. Em Valence, no território da Gália Vianese, atual França, o falecimento de Santo Apolinário, bispo e irmão de Santo Avito, homem cheio de fervor pela justiça e honestidade. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 520. A comemoração de São Placídio, monge, desde adolescente foi discípulo da caríssimo São Bento. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. Em Nevers, na França, o falecimento de São Jerônimo, bispo que agradeceu a sua igreja com a sua munificência e solicitude pastoral. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 816. Em Pondermont, na Saxônia, território atual Alemanha, o falecimento de São Meinufúcio, diácono, que constituiu e engrandeceu o mistério em Bordeaux, aonde estabeleceu uma comunidade de virgens consagrados. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 857. Em Leão, na Espanha, a comemoração do falecimento de Floncião, bispo, que é chamado da vida eremítica ao ministério episcopal, evangelizou a região da Espanha libertas do domínio dos mouros. Faleceu de morte natural no século X, no ano de 905. Em Zamorra, na Espanha, o falecimento de Santo Ataliano, bispo, procedente da vida monástica, que foi o principal companheiro de São Froilão. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1009. Em Florença, na Etrúcia, na Toscana, na região da Itália, o falecimento do beato Pedro Imola, cavaleiro da Ordem de São João de Jerusalém. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1320. Em Durtilau, no território de Cabonesa, na França, o falecimento de Santa Flora, virgem da Ordem de São João de Jerusalém. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1347. Em Croácia, na região da Itália, o falecimento do beato Santo presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que seguiu as multidões quando pregava a palavra de Deus. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1394.
Em Nürnberg, na Baviera, na Alemanha, o falecimento do beato Raimundo de Capua, presbítero da Ordem dos Pregadores, que foi prudente conselheiro espiritual de Santa Catarina de Sena, da qual compôs uma memória biográfica. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1399. Em Viterno, na Normandia, na região da Itália, o falecimento do beato Mateus Coreri, João Francisco Coreri, presbítero da Ordem dos Pregadores, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1470. Em Londres, na Inglaterra, o falecimento do beato mártires Guilherme Alvier e João Whittaker, presbíteros, e Roberto Sousa. Morreu martirizado no século XVI, no ano de 1588, pela Ordem do Rei da Inglaterra. Em Monstosser, povoação do território de Rüstefer, na Alemanha, o falecimento da beata Santa Ana Astorfer, virgem, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1925. Em Pompeia, perto de Nápoles, na Itália, o falecimento do beato Bartolomeu Longo, advogado que fundou o Santuário do Rosário de Pompeia, também na Congregação das Irmãs do Santo Rosário, com a fervorosa ajuda de sua piedosa esposa. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1926. Em Toplin, localidade no México, o martírio de São Tranquilo Ubárico, presbítero mártir no México no século XX, no ano de 1928, pela Guerra Civil Mexicana. Em Plosplov, povoação também na Polônia, o martírio do beato Mariano Skłowski, presbítero mártir no século XX, no ano de 1939, pela Segunda Guerra Mundial. Em Rimini, nas Marcas, na região da Itália, o falecimento do beato Alberto Barbieri, morreu no século XX, no ano de 1946, de morte natural. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de outubro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santa Maria Faustina Kloskowski, apóstola da Divina Misericórdia.